Cara, você já teve aquela sensação de que não foi você que fez aquela cagada e alguém tá te culpando por isso? Isso é muito comum e acontece muito com a gente que é dev. Você sabe que para resolver isso você consegue lidar com o Git, mas aí para conseguir gerenciar o Git você precisa manjar dos comandos e daquelas tela preta e tudo mais. A minha ideia hoje é simplificar isso. Então eu me chamo Christian William e hoje você vai aprender como que você utiliza o Git sem ficar utilizando esses comandos aí de maneira simples e fácil. Bora pro vídeo então. Galera, o Git ele é inteiramente baseado em comandos. Isso todo mundo já sabe e é isso que a gente está resolvendo aqui. Porém, quando você quer não utilizar comandos para gerenciar o Git, você precisa baixar alguma coisa ou instalar algum software que vai fazer o uso desses comandos no seu lugar. Esse cara que vai escrever os comandos no seu lugar. Então, esse software que eu quero indicar aqui para todo mundo utilizar seria o GitHub Desktop. No exemplo aqui, eu preferi trazer o GitHub Desktop porque, na minha opinião, o GitHub Desktop é um dos melhores que tem no mercado, é um dos melhores clientes que tem no mercado. Ele foi desenvolvido pelo próprio time de desenvolvimento do GitHub, então isso também é uma vantagem muito bacana. E eu acho que a principal vantagem dele é o seguinte: existem outros clientes no mercado, como é o caso até do GitKraken. O GitKraken ele é muito legal, ele tem uma interface muito bacana e tal. Mas acontece que o GitKraken você não consegue utilizar ele se você estiver utilizando um repositório que é privado. Qual que é o problema disso? Todas as empresas usam repositório privado. Então eu não vou ensinar você a mexer num software que você não vai conseguir usar ele no dia a dia do seu trabalho, pode crer? Então por essa foi a ideia da gente ter adotado o GitHub Desktop para esse tutorial. O que eu quero dizer é que no dia a dia eu também prefiro usar o GitHub Desktop. Eu uso ele porque eu acho muito mais prático, muito mais simples para resolver todos os problemas do Git. Alguns casos extremos você não vai conseguir resolver, mas assim, é muito pouco caso e eu vou cobrir um caso aqui que eu acho muito bacana de falar no vídeo também. Então você fica até o final aí, se inscreve aí no canal e bora começar esse tutorial então. A coisa mais simples primeiramente você vai jogar no Google aqui o GitHub Desktop. Acho que não tem segredo, né? Então, GitHub Desktop é o primeiro link, desktop.github.com, é esse link aqui de cima aqui, então ele é bem simples de encontrar. Você vai fazer o download para sua plataforma. Ele existe para qualquer plataforma, para Linux ele está até um pouco escondido aqui na verdade, mas se você procurar um pouco tem alguns repositórios na internet que você consegue encontrar ele para Linux. Nesse caso, como eu utilizo o Windows, eu vou fazer o download dele no Windows aqui para a gente seguir com o tutorial. Esse processo de download eu não vou fazer vocês ficarem esperando não, eu vou pular tudo aí e vamos embora para o que interessa. Galera, fez o download, abriu a aplicação, essa aqui é a primeira tela que você vai ver no aplicativo. A primeira coisa ele vai pedir para você fazer um login, então você não precisa necessariamente fazer um login, você pode até pular essa etapa, mas eu aconselho que faça porque a integração dele com o GitHub é bem bacana também, então fica bem tranquilo. Eu estou dando um exemplo aqui, sempre falando bastante sobre o GitHub, porém essa aplicação, o GitHub Desktop, ele gerencia o GitLab, por exemplo, o Azure DevOps, que é uma plataforma que eu trabalho hoje, então ele vai ser útil para você em praticamente 100% das aplicações aí que o mercado está acostumado. Se eu não me engano, o Bitbucket ele também consegue suportar numa boa. Ele tem algumas limitações, como é o caso de SSH e tudo mais, mas isso não é um problema se você conseguir configurar ele tranquilo, isso não vira um problema no seu dia a dia. Então você vai começar fazendo um login na sua conta do GitHub. Aqui ele pediu para mim logar e aí ele já identificou que o GitHub na minha máquina já está autenticado, então Open GitHub Desktop. Então como ele já está autenticado aqui, ele está pedindo para usar os meus dados do GitHub quando eu for fazer um commit. Eu vou preferir que use mesmo porque fica bem mais organizado, bem mais simples. Vou dar o continue e vou dar o finish aqui. Beleza, essa aqui é a primeira tela, ele buscou aqui todos os meus repositórios que eu tenho. Mas a ideia principal aqui, vamos seguir na forma convencional. Sempre quando a gente entra numa empresa para trabalhar, os repositórios já estão criados. Ou alguém de infra e essa galera aí que conhece bastante desse processo, são eles responsáveis por criar os repositórios e tudo mais. Então eu vou vir aqui no GitHub padrão e vou criar um repositório por ele, porque aí daqui eu já te ensino a clonar e fazer todo o fluxo a partir de um repositório já criado. Se você quiser criar um repositório também, o GitHub tem essa funcionalidade. Você consegue criar um repositório aqui no seu disco rígido e depois subir o repositório de forma muito simples, num clique só. Mas eu vou fazer o fluxo padrão, o fluxo convencional. Eu vou dar um new aqui. E aí no nome do repositório eu vou dar exemplo. Aula exemplo. Perfeito.
Aqui diz se eu quero repositório público ou privado. Eu vou colocar privado porque essa aqui é uma aula. O repositório público é quando você tem um projeto, você quer que outras pessoas vejam esse projeto. Por exemplo, eu quero fazer um post no LinkedIn, eu quero que essa galera veja meu código, como que ficou. Então você deixa o repositório público para que outras pessoas consigam acessar esse repositório. Não necessariamente ela deve estar logada no GitHub, viu, para fazer esse acesso. Eu vou colocar o arquivo README, que é um arquivo que ele vai ser a descrição do seu repositório, qual que é o objetivo, para que ele serve, esse tipo de coisa. O Git Ignore é muito importante, por quê? Porque na maioria das aplicações que a gente desenvolve, há alguns arquivos indesejáveis, que são criados durante o processo de desenvolvimento. Eu não estou falando dos arquivos que você cria, os arquivos .js, os arquivos JSX, os arquivos HTML, CSS. Eu não estou comentando sobre esses arquivos. Os arquivos que eu quero dizer aqui são arquivos da pasta Node Modules, que é muito arquivo, ou são arquivos de debug do Visual Studio, por exemplo, quando você está trabalhando com ASP.NET Core. Então aqui eu vou selecionar um padrão aqui. Eu gosto de usar o do Visual Studio, né, no caso do desenvolvimento back-end. Você pode selecionar outro, não selecionar nenhum, não tem problema não. Você pode fazer nos testes aqui. Tem como você configurar de forma manual esse arquivo Git Ignore. É muito bacana também, dependendo da necessidade do seu projeto, mas o Git já facilita muito colocando um template aqui pra gente. Então eu estou criando um novo repositório. Olha só, ele criou um README. Esse arquivo, isso aqui nada mais é que um arquivo dentro da pasta, tá bom? Do seu repositório. E aqui você já tem um repositório online. O que é isso? Ele é uma pasta que vai ficar online com todos os arquivos do seu desenvolvimento, onde outras pessoas podem fazer a cópia dessa pasta, mexer sem quebrar o seu projeto, e aí depois você pode autorizá-las a colocar o código que ela modificou dentro do seu projeto. Isso é muito bacana. É o mundo open source aí, né, que a gente tanto fala. Então agora eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para clonar um repositório para sua máquina. Muito simples, você vai clicar no botão do Code aqui. Aí ele dá várias maneiras, né, de você utilizar para conseguir clonar o seu repositório. Mas como a gente está utilizando o GitHub Desktop, é bem mais simples. Você vai clicar aqui, o navegador vai solicitar para você abrir a aplicação da sua máquina. Eu vou clicar para abrir. Olha que legal. Ele já abriu o GitHub Desktop para mim, com as informações para fazer o clone do meu repositório e aonde que esse repositório vai trabalhar dentro da minha máquina. Eu vou dar o clone aqui. Ele está clonando, está trazendo os dados do servidor para a minha máquina. Tudo que eu modifico na minha máquina, não necessariamente eu estou modificando o servidor, tá bom? Todo repositório nada mais é que uma pasta na sua máquina com os arquivos. Então, eu vou abrir esse... Beleza, aqui está o arquivo do GitHub, o README que a gente mandou criar lá dentro. Então, ele já está aqui na pasta também. Aí agora, o próximo passo é entender como que funciona... entender como que funciona as branches do seu projeto. Qual que é a ideia da branch? A branch, ela nada mais é do que como se fosse uma linha do tempo do seu projeto. Então aqui eu estou na branch main, que seria a branch principal, que ela está aqui em cima. A ideia da branch é o seguinte, como eu vou desenvolver agora uma nova feature, por exemplo, eu quero adicionar um cabeçalho numa página. Eu vou criar uma branch cabeçalho. Quando eu estiver mexendo nessa branch, eu não vou alterar nada do código dos outros. Outra pessoa vai criar a branch dela, então são linhas do tempo diferentes. É como se você estivesse mexendo numa linha do tempo da sua pasta e essa linha do tempo não alterasse nada do código original. É por isso que muitas vezes a gente costuma dizer termos como ambientes. Toda vez que você escutar a terminologia dizendo assim, esse é um ambiente de prod, esse é um ambiente de dev, de homologação, isso que nada mais é do que são branches diferentes que lá no servidor está configurado para que quando acontecer alguma alteração dentro dessa branch ou dessa linha do tempo, ele vai rodar um processo onde ele vai pegar os arquivos novos e vai jogar no servidor correspondente. Então, por exemplo, esse é um ambiente de dev, nada mais é que uma branch de dev. Então eu vou simular aqui alguns ambientes para explicar para vocês como que funciona. Então aqui a gente tem a main, quase ninguém no mercado usa a main para branch principal, para falar a verdade. A gente costuma criar a branch de prod, pelo menos na onde eu trabalhei a gente nunca usou a main ou a master, por exemplo. Eu vou criar uma nova branch, sem comando nenhum, branch, new branch, e aqui ele está dizendo que a sua nova branch ela vai sair de main. Não tem problema, então eu vou colocar aqui que eu tenho a branch de prod, beleza? Quando você cria uma branch no GitHub, no Git, essa branch ela só está local na sua máquina. Então, se você quiser fazer alguma alteração, alguma coisa, testar alguma coisa, sem precisar subir essa branch para o servidor, aí você pode criar na sua máquina, fazer os commits na sua máquina, não subir, não tem problema nenhum trabalhar dessa forma, tá bom?
Aqui nesse caso eu vou subir essa branch para o servidor para que todo mundo possa ver essa branch. Então quando eu dou o public aqui, publish, eu estou publicando essa branch no servidor. A partir do momento que ele completa esse processo, se eu entrar lá no GitHub agora, essa branch deve existir lá. Então eu vou entrar aqui, aqui tem a branch main, né, que é a branch que ele achou. Eu vou dar um F5 na página aqui, eu acho que é mais tranquilo. Olha lá, ó, ele criou a branch de prod aqui agora. Então, se eu mudo isso aqui para a branch de prod, o Git vai mudar todos os arquivos aqui de acordo com a branch de prod. Isso é muito legal. Então, só para exemplificar, eu vou criar mais um ambiente, que seria um ambiente de dev, onde geralmente acontece isso. Você faz um código, você manda esse código para dev, ou seja, você junta o seu código com o código que já existe em dev. Quando está tudo ok, tudo testado, às vezes sobe para mais um ambiente ou às vezes já vai direto para prod. Aí depende muito da empresa que você está trabalhando. Então, vamos lá. Eu tenho aqui prod, eu vou criar agora a branch dev. Muito importante, quando você cria uma branch, o Git vai perguntar para você o seguinte: você quer criar uma branch baseada na onde? Você quer criar baseado na branch de prod ou baseado na branch de main? Isso é muito legal, porque você está criando ramificações da sua linha do tempo. Isso é muito foda. Essa é a ideia principal de branch, você ir criando ramificações, tomar cuidado para não se perder também e deixar a branch antiga no projeto e tudo mais. Eu vou criar com base em prod mesmo, não tem problema, porque é tudo o início, né? Então, dev, e vou publicar essa branch. Então, agora, lá no meu GitHub, ele vai ter as 3 branches. A main, que a gente não usa. Opa, não deu tempo dele publicar, deixa eu dar mais um F5. A main, que a gente não vai usar, que ele está marcado como default aqui. A gente tem a branch de dev também e a branch de prod. Agora eu vou simular um processo de desenvolvimento. Então, vamos lá. Eu vou dizer para o Git que eu quero que esteja na branch de dev, que é essa branch aqui mesmo. Aqui você consegue ter um histórico de tudo que foi comitado e tal, bem bacana. O Git também ele tem essa funcionalidade do fetch origin. Qual que é a ideia do fetch origin? O fetch ele é basicamente o seguinte: você falar para o Git assim, ó, Git, compara o que está no servidor na branch de dev com a branch de dev da minha máquina. Por que que acontece isso? Porque você vai ter vários desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto. Outros desenvolvedores vão pegar o código e vai subir para a branch de dev. E aí a sua ideia é pegar o código deles e trazer para a sua máquina. Nesse caso, você vai dar um fetch e o Git vai dizer para você: tem uma coisinha aqui que você precisa puxar, você está para trás na branch. Aí você dá um pull, que é o processo de você pegar as informações do servidor e trazer para sua máquina. É muito simples também. Então aqui a gente está na branch de dev. Aí eu estou dentro aqui da aula exemplo, que é onde a gente vai testar. Eu vou criar um arquivo. Vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar um arquivo JS. Então aqui ó, eu vou ter um arquivo função.js, para simplificar mesmo. Vou abrir esse arquivo com o Visual Studio Code. Olha que legal, eu estou aqui no meu função.js, no Visual Studio Code. O Code também tem uma gestão própria de Git, então depois que você aprende os conceitos de Git, como que utiliza tudo, aí você vai conseguir lidar com qualquer cliente de Git. Isso é muito bacana também. Então eu vou vir aqui e vou escrever dentro desse arquivo aqui: estou na branch de dev, porque é a branch atual que eu estou no momento aqui. Eu vou salvar o arquivo. Quando eu salvo e volto para o Git notou o seguinte: olha, surgiu um novo arquivo aqui para mim. É arquivo função.js. O conteúdo desse arquivo é esse cara. Foi adicionado essa linha e foi adicionado o arquivo. Olha o maisinho aqui do lado aqui. Só que você está em dev, cara. Você nunca deve commitar em dev. Por que não? Porque dev é um ambiente seguro, vamos dizer assim. Seguro por ser dev, né? Então, qual que é a ideia? Você sempre sobe outra branch e solicita para o Git, eu quero jogar essa branch dentro de dev. Eu quero unir tudo o que eu fiz com o código de dev. Aí ele vai passar por uma análise, um review, dependendo da pessoa do seu time. Essa pessoa, quando aprovar o processo, ela aprovando o seu código, ele se junta com o código de dev. Então, como eu estou em dev, é muito fácil. Eu vou criar uma branch a partir de dev para esse arquivo. Então, eu vou vir aqui, branch, new branch, dev, e aí eu vou colocar aqui, dizer que é uma feature, eu vou colocar função, beleza? Que é o nome do arquivo, é só para exemplificar. Quando eu dou o create branch, o Git me pergunta: você quer manter esse arquivo que você adicionou, essas modificações que você já fez em dev,
nessa branch ou você quer trazer com você para a nova branch? Olha que bacana, eu ainda assim consigo criar uma nova branch, deixar os meus arquivos paradinhos lá, eu crio uma nova branch, conserto um bug, depois eu volto e continuo trabalhando no que eu estava sem mexer em arquivo nenhum, tranquilo, fácil, sem comando nenhum. Então eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero trazer comigo, ó, bring my changes to feature função, beleza? Então eu vou dar o switch branch. Aí, agora eu estou na nova branch com aqui, ó, estou na branch dev. Na verdade, eu não estou mais na branch dev, eu estou na branch feature barra função. Eu não dei o publish ainda, então essa branch ainda não se encontra dentro do servidor. Então agora eu vou fazer o processo de dar um commit. Eu vou mudar o nome desse arquivo aqui para não causar confusão. Então, eu vou abrir o Visual Studio aqui. Estou na branch de feature barra função, beleza? Ó, salvei uma vez esse arquivo, ele vai aparecer aqui, estou na branch feature barra função. Ele está rastreando tudo que você está fazendo. Vamos criar um commit então. O que é um commit? É você tirar uma foto da sua branch naquele estado. Olha, eu quero salvar o estado que eu estava aqui, tá ligado? É tipo um checkpoint. Eu estou salvando o meu estado aqui agora, porque se eu fazer cagada, eu volto nesse estado, entendeu? A ideia principal do commit é essa. Então você dá um nome para o commit. Tem algumas convenções quando você vai dar o commit aqui no código. Depois eu posso mostrar esses links, acho que, se eu não me engano, conventional commits também. Mas isso não vem ao caso agora. A gente vai colocar aqui, ó, criação do arquivo função.js. Olha que legal. E aí aqui você pode colocar uma descrição. Criei o arquivo função.js, beleza? Quando eu dou o commit ele só acontece local. O Git acabou de salvar tudo que eu fiz e pronto. Não há mais modificações a partir do estado que eu salvei. Eu dei o commit, o Git entendeu, olha, deixa eu tirar uma foto de como que está o estado desse cara aqui agora na feature função. Então, se eu vim aqui para a pasta, função.js está do jeito que eu deixei quando eu tirei a foto. Legal, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou mudar para a branch de dev. Olha só. Mudei para a branch de dev. Se eu venho aqui, ele não existe o função, porque é outra linha do tempo. Eu ainda não joguei as minhas modificações dentro da branch de dev. Então, vamos voltar para a minha branch, feature função. Eu quero dar outro exemplo aqui agora. Eu vou... Olha lá, o arquivo aqui já está de volta. Muito foda, né? Muito bacana. Vamos lá. Eu tenho função, eu vou alterar esse arquivo, então vai ser função padrão, né, português. Vou salvar, salvei o arquivo. Quando eu volto aqui, ele tem um pontinho amarelo. Isso significa que esse arquivo foi modificado. E o que aconteceu nesse arquivo? Essa linha era assim e ficou assim, beleza? Então agora a gente vai fazer um outro commit. Tudo isso que eu estou fazendo, ele só existe na minha máquina. Você pode ver isso, pois o Git está querendo publicar a branch. Quando ele mostra que ele quer publicar uma branch, significa que essa branch só existe na sua máquina. Se você perder tudo que acontece na sua máquina, já era. Isso aqui não está salvo dentro do servidor do GitHub. Por segurança, a gente vai subir essa branch também para o servidor. Então eu estou publicando a branch no servidor. É interessante a branch estar dentro do servidor porque você salva todos os estados lá, é bem tranquilo também. E você precisa ter a branch dentro do servidor para você solicitar, adicionar as informações a todo o código que você fez na sua branch para dentro de outro ambiente, no caso de dev, por exemplo. Esse processo é chamado de pull request, a gente vai fazer ele mais para frente, tá bom? Aqui eu fiz uma correção de português, então eu vou salvar mais um checkpoint dentro da branch feature função. Então, update. Vou escrever. Correção português. Correção português. Eu vou tirar o acento aqui. Opa. Commit. Quando eu comito esse arquivo, esse commit ainda assim está só na minha máquina. Aqui eu estou fazendo o processo que a gente chama de push. O que é push? É você pegar o commit que está na sua máquina e subir esse commit para a branch no servidor, entendeu? Então você tem vários ambientes. Você tem um ambiente da sua máquina e o ambiente do servidor. Então aqui ele está dizendo que eu tenho um. O que significa esse um? Esse um basicamente ele está dizendo, ó, esse commit aqui, ó, que você alterou esse cara para esse cara, ele ainda não está salvo no servidor. Então você precisa subir ele. Então eu vou dar um push origin.
O que aconteceu aqui? Só nessa branch, esse initial commit foi o que o próprio GitHub criou. Nessa branch, então, eu já tenho 2 commits dentro da mesma branch, beleza? Feature função. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar as informações dessa branch que eu alterei para dentro do ambiente de dev, que é o que a gente chama de pull request. Então, isso aí, ele pode ser feito aqui também, mas eu quero que você entenda todo o conceito de pull request. Então, eu vou apresentar ele dentro do site do GitHub. Por quê? Porque às vezes você vai estar mexendo com outras plataformas e algumas plataformas não aceitam você fazer o pull request por um aplicativo de terceiro, tá bom? Então, bora lá. Aqui, ó, eu vou rodar aqui. Olha que interessante. O Git já identificou que eu tenho um push dentro dessa branch. Isso aqui não aparece para todo mundo. Ele identificou isso aqui porque a pessoa que fez o push, a pessoa que fez o commit e fez o push, que foi o processo que a gente acabou de fazer, é a mesma que está logada e é a mesma que tem acesso a esse repositório. E ele está perguntando, você quer comparar e fazer um pull request? Eu falei, eu quero sim. Vamos fazer um pull request, que é o processo de... Eu quero pegar as informações dessa branch e jogar as informações dentro da branch de dev. Entendeu? Ele disse aqui, ó, able to merge. O que significa isso? Significa que não teve nenhum conflito. Daqui a pouco eu vou simular uma situação de conflito e mostrar para vocês como que isso deve ser resolvido. Aqui você vai ter os reviewers, que dentro do seu projeto vai ter pessoas responsáveis por validar se o que você fez está certo, se não está e tudo mais. Pessoas que vão fazer uma análise do seu código e vai aprovar ou desaprovar, dependendo de alguma coisa. E os assigns. Como dentro desse repositório é privado e só tem eu não vou conseguir mostrar essa situação. Mas eu vou dizer que ele está marcado para mim, tá bom? Então, eu sou um assigner e review eu não consigo colocar eu como reviewer. Não tem nenhum problema. Create a pull request, tá joia? Quando eu crio um pull request, ele está dizendo aqui, olha, o Christian William, ele fez 2 commits dentro dessa branch. Uma estratégia legal que eu gosto de fazer é o seguinte. Aqui também, você consegue verificar o que o Christian William fez dentro dessa branch. Olha que bacana. Eu estou dizendo, ó, olha, ele adicionou esse arquivo função.js e tá desse jeitinho o arquivo. Ele compara esse arquivo aqui com o arquivo que está na branch original. Qual que é a branch original? É dev. Ele está dizendo que eu quero mergear, que é um termo que a gente inventou, vamos dizer assim, mergear feature função, que é a minha branch, para dentro de dev. Olha que interessante. Então vamos lá. A gente vai... Aqui ele marca também todos os commits que foi feito dentro da branch. Então tem 2 commits que eu fiz dentro dessa branch. Conversation. Aqui dentro é onde, como eu sou análise, eu estou fazendo análise e eu estou fazendo tudo, outra pessoa ele iria entrar aqui e aprovar e verificar se está tudo certo. Aqui você aceita o pull request com merge pull request e ele tem uma outra opção que seria squash and merge. Essa é uma opção muito bacana para você deixar o seu repositório mais limpo e menos poluído. Qual que é a ideia dele? A ideia é o seguinte, você fez 2 commits, só que a ideia dessa branch era simplesmente resolver um problema. Mas se você fez 2 commits, não tem problema nenhum no número de commits que você faz. A ideia é que, na hora de subir esses commits para o servidor, você vai mudar aqui para fazer um squash. O squash ele vai pegar os 2 commits, vai jogar tudo num commit só, e vai um commit só para dentro da branch dev. Muito melhor, muito mais organizado. Então eu vou fazer um squash and merge. Aqui ele está dizendo tudo o que eu estou fazendo, né? Tudo que eu coloquei lá como mensagem e tudo mais. Confirmar o squash and merging, ele está mergeando. Olha só que legal, merged, ou seja, o que eu fiz dentro da minha branch feature função agora já está dentro da branch de dev. Todo mundo que tem a branch de dev na máquina consegue pegar essas modificações que eu fiz agora. Isso é muito legal também. Nesse processo, geralmente está configurado um CI, que é um Continuous Integration. Qual que é a ideia disso? É que aconteceu alguma alteração na branch de dev, que é exatamente o que aconteceu aqui agora, ele executa umas ações configuradas dentro das plataformas de Git, no caso o GitHub que a gente está utilizando aqui é um exemplo. Aí ele vai, monta a sua aplicação de novo, pega os dados da sua aplicação e coloca na máquina, no servidor que está rodando a sua aplicação de novo. Esse processo ele é chamado de deploy. Então aqui, após fazer o pull request, aprovar o merge, eu que aprovei o pull request, eu tenho a chance de deletar a branch. Quando eu deleto a branch aqui, significa que a atividade está finalizada e é até bom que fica menos poluído o servidor. Então, eu vou dar um delete branch. O delete branch é muito legal porque você não vai deixar o seu servidor super poluído, mas ele não vai apagar a branch localmente. Então o GitHub, se você dá um fetch, que significa,
Compara para mim o que tem no servidor com o que tem na minha máquina dentro dessa branch. Eu vou dar um fetch e ele vai dizer o seguinte, que quer publicar a branch. Por quê? Porque essa branch não existe dentro do servidor. Eu quero publicar a branch? Não quero publicar a branch. Não tem problema nenhum para mim. Eu vou mudar para dev, que foi aonde eu coloquei as minhas alterações. Então eu mudo para dev. Dev está aqui. Legal, né? Quando eu entro aqui, dev, olha só, feature / função, ele já tem aqui as alterações que eu fiz, que eu coloquei dentro dessa branch. Passado por uma aprovação e tudo mais. Ele diz aqui também quem aprovou. Muito bacana o controle. Eu vou dar um fetch em origin aqui. Quando eu dou o fetch em origin e ele não mostra nada, significa que a minha branch do dev está exatamente do mesmo jeito que está a branch dev do servidor. Muito tranquilo também. Agora eu quero simular uma situação que pode acontecer e não é correta. Que é você fazer um commit diretamente na dev. Isso não é uma boa prática. Se você entrar numa empresa e fazer isso, provavelmente alguém vai reclamar, sendo que a maioria das vezes é configurado para que a dev não aceite commits, apenas pull requests, que é o processo de revisão que eu acabei de explicar, entendeu? Então vamos lá, eu vou criar um novo arquivo. Teste, não, vou escrever um nome melhor aqui. Arquivo conflito. Este é um novo arquivo. Vou salvar. Como eu alterei alguma coisa dentro de dev, o Git vai me mostrar. Olha, entrou um arquivo novo aqui e eu estou aqui. Vamos supor que eu não vi e eu coloquei aqui, ó, arquivo conflito. O caminho correto seria eu criar uma nova branch, commitar isso aqui dentro da nova branch, fazer um merge para dentro da branch de dev. Vamos supor que eu não vi e eu fiz aqui, commit to dev. Olha que bacana. Eu acabei de commitar dentro da branch de dev, mano. Isso é um crime, você não pode fazer isso, entendeu? Aqui em History, tá aqui, ó, que o Christian William foi o cara que fez essa cagada. Isso não pode acontecer, gente. Essa é uma das situações que o GitHub Desktop ele não consegue gerenciar de forma fácil. Por que eu digo isso? Porque se você clicar com o botão direito aqui, ó, e colocar Revert Changes in Commit, o que o Git vai fazer? Esse arquivo ele foi adicionado, o Git vai remover o arquivo, ele não vai trazer o arquivo para você de novo, como se você não tivesse commitado esse arquivo, que é o estado legal para você poder levar esse arquivo para outra branch. Então, como que eu resolvo isso? Esse é um processo chato que você acaba tendo que usar uma linha de comando. Eu sugiro que você salve isso, porque em algumas situações vai que você precisa dessa linha de comando, enfim. É muito fácil, eu vou vir aqui em repositório e vou colocar open command prompt. Ele está abrindo aqui para mim direto lá dentro do repositório. O comando que você deve utilizar vai ser git reset -- soft head. Aí você vai pôr um till e vai pôr que você quer trazer um commit só. Vou dar o enter. O git automaticamente ele tirou o commit que eu acabei de fazer na branch dev. Ninguém viu a cagada. Ninguém viu a cagada. E o arquivo está aqui para você trazer ele para outra branch e commitar de novo. Ah, nem quero esse arquivo aqui na hora que eu for commitar. Você clica com o botão direito e coloca Discard Changes. Quando você coloca para descartar as alterações, o Git vai simplesmente tirar ele da lista e deixar exatamente como era antes. Então, como esse arquivo foi adicionado, o Git vai remover esse arquivo. Discard Changes. Se eu olhar na pasta aqui agora, não existe mais o arquivo. É uma situação bem legal também da gente abordar aqui. Agora eu vou simular um processo que a gente chama de conflito. O que é o conflito? Significa que duas pessoas mexeram no mesmo arquivo em branches diferentes e em linhas do tempo diferentes, vamos dizer assim. Então, dentro desse arquivo função.js aqui, ó, eu vou abrir ele com code. Olha só. Eu vou colocar meu nome aqui. Christian. Branch de dev. Tudo bem? E vou salvar. Legal, né? O arquivo vai estar aqui agora. Tá certinho na branch de dev, beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer ele para outra branch e vou fazer o processo normal. Então, new branch, dev, feature. Eu vou escrever conflito, que é a situação que a gente está abordando. Bring my changes, né, para trazer para a gente.
Ó, é interessante que nessa parte aqui eu vou ensinar vocês também como que trabalha o stash do Git. Isso é muito legal também. Vamos supor que eu não quero trazer a minha branch. Eu estou criando uma nova branch para resolver um problema, mas depois eu vou voltar nessa branch e quero que tudo esteja como eu deixei para mim continuar um processo de desenvolvimento. Nesse caso, você pode pôr Leave My Changes on Dev. Porque ele está deixando as modificações em Dev e está criando uma branch zerinha para mim a partir de Dev. Eu estava na branch Dev, só que eu não tinha comitado, não tinha feito nada. Então ele está criando uma branch para mim zerinha. Agora vamos supor, terminei, fiz tudo que eu tinha que fazer, volto para a branch que eu estava trabalhando. Aqui eu estou trabalhando com a branch Dev, mas você vai ter outra branch no caso, né? O Git está explicando para mim que tem stashes de changes. O que são stashes de changes? São mudanças que você fez e deixou na branch e não falou para o Git o que tinha que acontecer. Então você vai para o view stash aqui, ele vai falar, olha, você deixou esse arquivo aqui para trás quando você estava trabalhando. Você dá o restore aqui e trabalha de forma padrão com esse arquivo. Pronto, você retornou, alterou de branch, voltou, não precisou dar comando nenhum, muito simples, muito fácil. Agora o próximo passo é o seguinte, você vai dar um like nesse vídeo e vai se inscrever nesse canal para você continuar a ter vários conteúdos desse jeito aqui e para fortalecer também o projeto aí. Agora voltando aqui, então, eu vou pegar esse arquivo e vou passar esse arquivo para a branch que eu já criei. Mesmo processo, o arquivo está aqui em modificação, a gente vai mudar para a branch conflito, ele vai fazer a mesma pergunta, mas dessa vez eu vou querer trazer as modificações. Trouxe as modificações, eu vou fazer um commit, update, conflito. Beleza? E vou dar um commit. Legal, né? Agora, qual que é a minha ideia? Eu vou voltar para a branch de dev. Por quê? Porque na branch de conflito, que é a branch atual que eu tô, se eu abrir o arquivo, eu tô fechando o arquivo toda hora, não entendo por que eu tô fazendo isso. Ele tá aqui, Christian Branch Dev, que foi o que eu acabei de criar lá na branch de dev. Quando eu volto para a branch de dev, como isso não existe, o arquivo volta a ser como era antes. Então, são duas linhas do tempo diferentes, lembre-se sempre disso. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova branch a partir de dev. Mais uma, na verdade. Então, feature barra conflito 1, beleza? E vou publicar minha branch, normal. Estou jogando agora minha branch para dentro do servidor e vou colocar aqui, ó. Aqui estou em conflito 1. Eu vou salvar. Excelente. E vou commitar. Conflito 1. Commit. Dá um push para pegar o meu commit e colocar dentro do servidor. E tá, beleza. Agora eu tenho a conflito 1, onde o meu arquivo se encontra. Aqui estou em conflito 1. E aqui eu vou colocar na branch conflito, que o meu arquivo é Christian Branch Dev. Eu vou colocar Christian Branch conflito. Para separar entre as branch conflito 1 e conflito fica mais fácil, eu acho. Vou salvar, como eu salvei, eu já fiz um aqui, eu vou ter que fazer um outro commit. Então, update conflito. Commitando para salvar o estado, publicando para colocar essas alterações dentro do servidor. Então agora eu tenho 3 estados daquele mesmo arquivo. Eu tenho aqui Christian Branch conflito, que eu estou na branch conflito. Eu vou mudar para branch conflito 1. O arquivo virou aqui estou em conflito 1, ou seja, outro estado do mesmo arquivo. E agora eu vou mudar para branch dev, onde eu não tenho nada. Então eu tenho 3 estados do mesmo arquivo. Acredita na sua cabeça que conflito 1 e conflito são 2 devs diferentes trabalhando em features diferentes ou em fixes diferentes. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um merge request para os dois. Olha que interessante. Então eu estou aqui agora. Eu vou voltar para a página principal, ao exemplo. Olha só que legal. Ele descobriu que a gente fez alguns pushes aqui e ele está perguntando se a gente quer fazer um pull request. Isso é muito tranquilo de mexer. Você não precisa nem abrir pull request aqui e gerar um novo. O Git já te facilita isso de forma muito rápida. Eu estou querendo jogar tudo dentro de dev, beleza? Able to merge, ou seja, não tem conflito. O primeiro dev está adicionando as mudanças dele para dentro de dev e isso não tem nenhum conflito porque é o primeiro. Realmente não tem nenhum conflito. Vou dar um create pull request. Checando, beleza? Squash and merge, confirm. Tá, beleza. Agora a branch de dev, ela tá com os dados de conflito 1.
Então aqui no GitHub Desktop, eu vou mudar agora para a branch de dev e vou dar um fetch. Quando eu dou um fetch, acabou de chegar a modificação na branch de dev. Aí o Git está falando para mim, olha, chegou uma modificação lá, você quer puxar? Se você clicar aqui, você puxa, é o pull origin. Então olha que fácil, aqui é o processo de pull, muito simples também. Eu vou dar um pull aqui. Quando eu faço o pull, ele está deixando o servidor igual ao da minha máquina. Então como o conflito acabou de entrar lá, aqui estou em conflito 1. Olha que interessante, eu estou na branch de dev, mas ele está mostrando aqui estou em conflito 1 porque as informações foram mergeadas com sucesso. Agora o que eu vou fazer? Para a parte final, eu vou tentar fazer outro merge do conflito da branch conflito, beleza? Compare pull request. Eu vou mudar isso aqui agora para dev. Olha que interessante. Ele não consegue mergear automaticamente. Por quê? Porque duas pessoas mexeram no mesmo arquivo. O Git está explicando isso pra gente. Eu vou criar um pull request. Ele está checando, mas ele vai falhar. Aí ele está dizendo que há um conflito nesse arquivo aqui. E o Git vai te perguntar como que você deseja manter esse arquivo após esse merge aqui. Há algumas maneiras de resolver isso aqui. O GitHub em si, ele te dá esse Resolve Conflicts aqui, que te ajuda bastante, mas dependendo da plataforma, isso não existe. Então, o que eu aconselho fazer? Quando acontece esse tipo de coisa, você pode ir na branch e fazer um processo chamado rebase na branch, que eu posso fazer aqui agora, vou te mostrar. Eu vou na branch conflito, que é a branch que eu estou tentando mergear. Eu vou vir aqui em branch e vou fazer um rebase current branch. Qual branch? A dev. O que é o processo de rebase? Eu estou falando para o Git o seguinte. Ô Git, pega para mim os commits que existem dentro da dev e que não existem dentro da minha branch e me manda esses commits. Faz um favor, para dentro da minha branch. Eu vou dar o start e eu begin rebase. Olha, o Git, ele apontou para mim o mesmo conflito que o GitHub apontou. Agora você vai resolver esse conflito na sua máquina. Como eu tenho o Visual Studio Code, ele é muito simples de resolver conflitos. Então, Open em Visual Studio Code. Ele está dizendo o seguinte, que na branch head já está lá conflito 1 e eu estou tentando mandar Christian branch dev. Como que isso deve se manter? O Git dá algumas opções. Eu posso manter o current change. Nesse caso, eu estou mantendo o que está em verde. O incoming change, que é o que está na minha branch. E eu posso manter as duas, que é o both changes. Então eu quero manter as duas, eu vou salvar. Quando eu salvo, ele diz que foi tudo corrigido e eu dou um continue rebase. Ele ainda assim verificou que existe mais conflitos porque aconteceram outros commits dentro da branch. Mesma coisa, eu vou abrir aqui de novo. Olha lá, ó, ele está identificando isso aqui de novo. Agora eu vou manter o verdinho porque o verdinho é o mais correto. Eu vou salvar. Olhando aqui. Não tem nenhum conflito sobrando. O Git entendeu isso aqui agora. Olha que interessante. Force push origin, ou seja, ele quer que eu suba essas alterações e resoluções de conflitos. Então, vamos lá. Eu tenho certeza. Ele está dizendo aqui que é interessante que todo mundo que estiver usando essa branch faça o pull a partir disso. Quando eu fiz isso aqui, automaticamente o GitHub já identificou que não tem mais nenhum conflito na branch que eu estava fazendo. Que agora ele já sabe como que o arquivo deve ficar e pronto, isso aqui está resolvido os conflitos. Eu vou dar um squash em merge aqui agora, confirmar. Pull request successfully merged and closed. Vou dar um delete branch aqui para não ficar lixo no server, né? Beleza. Agora eu vou voltar para a branch de dev e vou dar um fetch origin para garantir que não tem nada. Ah lá, ó, ele acabou de identificar que existe um commit para vir. Então eu vou vir aqui e vou dar o pull in origin. Ah lá, ó, update conflito 3. O que é? Sai essa linha e entra essas duas linhas. Com isso, a gente fez o processo de rebase, explicando como que acontece, fez o processo de pull request, fez o processo de merge, fez o processo de commit, a gente fez push, a gente fez pull, a gente fez o fetch. Isso é muito legal porque isso aqui é tudo que você vai usar no dia a dia na empresa usando o Git. E como você viu, eu só usei uma vez um comando para fazer isso funcionar. Então eu acredito que é muito mais simples você aprender como que gerencia um software desse daqui do que aprender comandos e ficar decorando e às vezes correr risco de fazer cagadas, vamos dizer assim, dentro da sua branch do projeto ou às vezes não saber como lidar com isso. Se você vir clicando em outros commits aqui, o Git vai te explicando
o que aconteceu em cada branch. Existem algumas ferramentas que você pode baixar também durante o seu processo de desenvolvimento. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de usar o Visual Studio Code, existe o GitLens, que quando você utiliza o GitLens, ele consegue te dizer exatamente quem foi a última pessoa que mexeu e qual foi o commit que mexeu naquela exata linha daquele exato arquivo. Isso é muito bom também porque te ajuda a identificar quem foram os responsáveis por criar de certo uma determinada estrutura de código e te ajudar a entender mais sobre aquela estrutura, se foi um bug que causou, ou se tem como melhorar, ou por que a pessoa decidiu fazer daquele jeito. Isso também é muito interessante. Agora, por último, eu vou estimular um processo aqui que acontece bastante nas empresas, que seriam o quê? Eu estou subindo o ambiente de dev para prod, por exemplo. Por quê? Porque na minha branch de prod, igual eu vou mostrar aqui agora, ela foi criada lá no começo, ela não tem nada, então eu vou vir aqui em prod. Olha só para você ver. Ela não tem o função.js. Porém, a minha branch de dev, ela tem. Olha aqui, função.js está aqui. Então, o que eu vou fazer? No Git, eu vou vir aqui na home do meu repositório e eu vou fazer o seguinte, que eu quero criar um pull request, eu vou vir em pull request, new pull request, vou fazer do zero, tá bom? A base é quem vai receber o pull request, então é prod, vai receber um pull request de dev. Aí ele está dizendo todos os commits que tem aqui e tudo mais. Tá certinho, tá super correto. Após isso aqui, a gente vai fazer um create pull request. Mesmo processo, able to merge. Teoricamente não deveria existir conflitos, porque todos os conflitos são resolvidos na branch de dev. Então, create pull request. Aqui ele está verificando que não tem nenhum conflito e tudo mais. Só que uma dica que eu dou aqui é o seguinte. Toda vez que você for subir de ambientes e não de branches de desenvolvimento para dev, que é o meu caso, como eu mostrei até agora, eu não aconselho fazer um squash. Por quê? Porque quando você faz um squash, é muito mais complicado depois de executar um rebase ou fazer alguma correção nas branches e tudo mais. Então, quando você utiliza uma branch dev e quer subir para uma branch superior, uma branch de prod, uma branch de homologação, um ambiente superior, eu aconselho sempre utilizar o merge padrão. O que o merge padrão vai fazer? Ele vai simplesmente copiar esses commits para dentro da sua branch de prod. Então eu vou dar um merge pull request, vou confirmar ele. Logicamente tem que ter os reviewers, tem que ter os responsáveis por identificar o que você está fazendo, porque por melhor que você seja, a gente comete erros. Então é sempre interessante ter alguém ali para conseguir ajudar com isso. O pull request aconteceu, você não vai deletar a branch, obviamente, porque a branch é dev e é um ambiente, então toma cuidado com isso também, tá bom? Agora aqui eu vou mudar para um ambiente de prod, para mostrar como que ficou o ambiente de prod. Vou dar um fetch. Ele está carregando. Olha, chegou 4 commits. Eu vou dar um pull. Chegou todos os commits que existiam na outra branch, mais um pull request que eu acabei de fazer agora. Com isso, a gente encerra e eu mostro para você todo o fluxo de Git sem usar... Não, só para não dizer que eu não usei nenhum comando, eu usei um comando lá para ensinar como que resolve uma determinada situação lá. Mas todo o fluxo trabalhado de forma simples, com um aprendizado muito rápido e muito tranquilo. Essa foi a aula, eu espero que você tenha gostado. E se você curtiu esse modelo de aula, eu vou estar ensinando mais sobre .NET agora, sobre JavaScript, sobre Angular, que é as tecnologias que eu gosto, que eu amo. Então se inscreve aí e bora conhecer aí mais sobre esse mundo do desenvolvimento aí. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.